Então, o cinema, eu fazer uma faculdade de cinema, por exemplo, não era uma possibilidade, não era uma escolha, não estava ali na lista, sabe? Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com histórias, contar histórias, algo que envolvesse pessoas, comunicação, como é que eu ia viver aquilo, né? Porque eu já sabia que era uma coisa que eu gostava. E aí tinha algumas possibilidades e eu fui fazer o jornalismo, porque eu achava que o jornalismo ia me trazer skills e ferramentas para outras coisas. E quando eu fui fazer o jornalismo, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo de cinema, de cultura. Então eu pensei, eu não vou fazer cinema, mas eu vou escrever sobre cinema. Então, eu comecei a trabalhar como jornalista de cinema. Eu ia nas cabines, sabe? As cabines, né? Eu ia nas cabines, nas pré-estreias dos filmes, eu assistia os filmes e eu escrevia, fazia as críticas. Então, nessa época, eu queria ser, tipo, Rubens Edval Filho, sabe? Eu não queria ser o Scorsese, eu queria ser o crítico de cinema, porque pra mim tava mais perto. Então, eu fiquei muito tempo trabalhando com isso, assim, pra mim era... Já supria bastante, porque eu estudava muito, então depois que eu estudei jornalismo eu fui estudar cinema, aí eu fiz um monte de curso de cinema, porque eu falava, caramba, crítica de cinema, quem sou eu, né? Então eu tenho que estudar. Nessa fase da minha vida eu estudei muito, assim, sabe? Sempre fui nerd, assim, sabe? E aí depois eu fui para um outro lugar, fui trabalhar num jornal, que eu comecei a cobrir o mercado do audiovisual. Então eu cobria produtoras e agências. E eu fui pra Cannes, eu fui 3 vezes pra Cannes, pro Festival de Cannes. E lá eu cobria a parte de cinema e das produtoras. Então, Que doideira. é, Que legal, hein? então assim, eu tive muito eu aprendi o know-how, assim, como funcionava um set como jornalista. Porque eu ia cobrir os bastidores. Então, por exemplo, vai rolar uma campanha do Burger King. Eu ia lá de jornalista com meu bloquinho no set e ficava assistindo, sabe? Eu conversava com o diretor, eu conversava com o Começava a entender produtor. todo mundo, Eu, né? eu, Tipo, quem que é aquela mulher gritando ali, né? Ah, é a assistente que o Lucas tanto exatamente. adora, né? Teve uma vez que pra mim foi muito, porque eu comecei a cobrir muito os bastidores, e aí teve uma vez que foram lançar lá no Rio de Janeiro o Missão Impossível. E aí eu entrevistei o Tom Cruise, entrevistei o diretor, que eu não lembro quem é o diretor, mas entrevistei o diretor, e aí eu achava incrível, sabe? Eu falava, cara, tá bom isso pra mim, eu já tô aqui dentro, sabe? Então eu já tô vivendo, então era muito legal. E, nessa época eu também tive muito contato com as produtoras e com as agências, então eu sabia muito como funcionava. Eu não tive tanta. Se eu fosse um pouquinho mais esperta, eu teria feito uns networkings, assim. Mas eu sempre me coloquei como jornalista, né? Então eu ia muito séria, né? Assim, eu entrevistava para saber o que as pessoas faziam. E nessa fase da minha vida eu aprendi muito. Então quando eu fui. Aí tá, né? Aí eu era jornalista, corta. E aí eu queria muito. Porque assim, eu era muito nerd, eu sempre fui muito, muito estudiosa, assim, de tudo. Então, eu tinha algumas metas no jornalismo, sabe? Que era ser editora de uma revista, era outro mundo pra mim. E aí, quando eu consegui bem mais rápido do que eu imaginava, bem mais nova do que eu imaginava, eu falei, beleza, acho que agora eu posso fazer outra coisa. Eu já cumpri aqui, sabe? Eu podia ter ficado confortável naquela posição, mas eu falei, não, acho que agora eu posso fazer outra coisa. E aí o caminho mais fácil era o roteiro, porque as pessoas já me conheciam, como eu tinha feito muitos cursos, estudado muito, muita gente sabia que eu já estava envolvida com o roteiro e com o texto, porque o jornalismo é muito denso, né? E eu comecei a fazer roteiro. E foi muito fácil para mim, porque o roteiro é mais fácil do que uma reportagem, sabe? A reportagem é muito densa, ela exige muito. Parir uma reportagem, assim, eu falo, é uma coisa muito, muito forte mesmo, sabe? Então, quando eu fui pro roteiro, eu falei, nossa, que leve. É só uns diálogos, eu tenho que colocar aqui, tem uma estruturinha certinha, sabe? Então, pra mim, era eu fazer com o pé nas costas, sabe? Então, isso me abriu muitas portas. E aí, eu percebi que eu conseguia viver disso, que eu já tava tendo muita demanda e tal. Eu falei, então, tá bom, então eu vou transicionar. E eu vou transicionar e vou tentar começar a fazer assistência, vou tentar indo até chegar, porque eu queria dirigir, né? Então lá atrás você já tinha essa visão de onde você queria chegar. Eu queria dirigir desde que eu nasci, né? Mas é isso, tipo, o jornalismo foi o caminho real, eu acho. Tipo, assim, eu não tive muita a possibilidade de viver o que eu sonhava logo cedo, sabe? Eu não fiz isso aqui, sabe? Eu fiz, tipo, isso aqui, assim, tipo, uma grande escada. Então,
também acho que vale um recorte aqui social, porque na época não era como é hoje essa abertura para as mulheres, sabe? Não era. Então, eu, assim, uma coisa assim meio triste de se falar, mas eu fiz muitos filmes, dirigi muitas coisas que não tem meu nome, que eu não fui colocada como diretora. Eu fiz muitos projetos que eu não levei o crédito por eles, porque era outro momento. Eu ia, às vezes, numa reunião de uma ideia que eu tive, e eu não falava na reunião, porque eu não passava credibilidade. Então, aí ia um homem falar a minha ideia na reunião. Então, isso acontecia muito nessa época. E eu comecei a achar normal. Ah, tá, é real, né? Eu não posso mesmo. Tipo, putz, não dá, né? Então, eu tinha uma ideia, eu desenvolvia um projeto, eu pensava em algo e outra pessoa executava, ou outra pessoa levava aquele crédito, ou outra pessoa ficava ali na linha de frente, em evidência e tal. Então, esse começo foi bem complexo. Eu fiz muita AD, que na verdade era direção. Então, mas assim, eu acho que foi essencial para minha vida, porque também me tirou muito talvez de um ego, que eu acho que eu poderia ter. Então, foi uma época que foi tipo, minha filha, não tem espaço para você, sabe? Tipo, não vai acontecer. Então, isso me deixou muito, tá, eu vou fazer um filme porque eu gosto, eu vou fazer o trabalho porque eu amo. Não importa se eu vou ser diretora, se eu vou ser AD, se eu vou ser qualquer coisa, sabe? Então, acho que isso foi importante para me dar também sensibilidade eu acho de entender que eu sou só mais uma ali, sabe? Então, eu acho que tudo foi importante, sabe? Parece bem pesado, foi pesado, sem contar outras questões, né? De assédio e tudo mais, que isso, né? Nem precisa falar. Mas eu acho que também foi importante para me trazer uma maturidade de entender que não é sobre mim, sabe? Que eu acho que eu vejo muita gente, muito diretor, que quer ser diretor pra ter a cadeira do diretor, sabe? Pra falar que é o diretor, pra falar que dirigiu. Tipo, ele nem gosta tanto daquilo.